Bom, nós vamos continuar na terceira parte das ações divisórias demarcatórias, ou do juízo divisório demarcatório, e nesse momento nós vamos entrar naquela terceira parte que trata dos procedimentos relacionados às terras devolutas. Então, quando os bens imóveis são devolutos pertencentes à União, principalmente, ou também a estados e eventualmente a municípios, o procedimento demarcatório se chama de discriminatório. O verbo discriminar aqui tem o sentido de separar. Então, eu discrimino, eu separo os imóveis públicos devolutos daqueles imóveis particulares. Esse procedimento é um procedimento que só pode ser feito nesse sentido pela administração. Então, é a União, através da autarquia, que cuida do processo imobiliário, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que propõe contra aquele particular que tem sua terra confundida com a da União o processo discriminatório. A lei específica é a Lei 6.383 de 76, e antes dessa lei havia uma outra também com a mesma finalidade, que foi substituída por esta em 76, e esse procedimento e esta lei prevê dois procedimentos. Um procedimento administrativo, feito no âmbito do INCRA, e presidido por uma comissão de 3 membros, e o procedimento judicial. A melhor forma de enxergar esse procedimento é no material do Academia que vocês têm. Eu transcrevi a lei com uma série de marcações em cor nesta lei que permitem ver com muita facilidade quais são as regras procedimentais de cada um dessas duas variações administrativa, extrajudicial, e a outra judicial. Então, principalmente os artigos 2º ao 17. A legitimidade, eu disse a vocês, é do INCRA, enquanto autarquia, né? Que cria comissões especiais com a competência, está no artigo 2º, composto por um advogado, um agrônomo e um secretário com poderes de representação da União. Esse processo é instaurado no âmbito administrativo, como qualquer processo administrativo, e tem a finalidade de atrair, de que se chamem os titulares, os supostos titulares dessas terras vizinhas às terras da União, para que eles digam, definam, confirmem se são ou não proprietários. Então, a União tem uma área sua considerada devoluta, e ela intima, pelo meio administrativo, os vizinhos para que eles digam, apresentem os títulos dominiais dos terrenos vizinhos. No procedimento judicial, que se sucede a esse, se fracassa o administrativo, a finalidade é a mesma, confirmar que o bem devoluto era da União, e se porventura tinha posseiros dentro, afastar esses posseiros, ou se os títulos apresentados não eram bons, no sentido de válidos, retirá-los também, ou dizer que a linha demarcanda é essa, e o pedaço que estava em tal lado pertence a um particular ou não, né? Então, o processo discriminatório se assemelha muito da ação de demarcação, e ele confirma que certo pedaço, certa área, pertence ao ente público e não a particulares, ou pertence a particulares e não ao ente público. A ideia é essa, a confirmação. Então, se vocês observarem a lei, que está toda marcada com vermelho e sublinhada em laranjado, diz a partir do 2º. No primeiro diz o processo discriminatório de terras devolutas da União. Então, pensem sempre em imóveis devolutos, não são parques nacionais, não são terrenos dos ministérios, não são universidades, esses não são devolutos, tem uma destinação especial. Então, nestes casos, se houver confusão, não é o processo discriminatório que vai ser usado provavelmente uma ação de demarcação, ainda que diga no código terras particulares. Bom, então a Lei 6.383 diz no seu parágrafo único do artigo 1º que o processo discriminatório será administrativo ou judicial. E no caput, o processo discriminatório das terras devolutas da União será regulado por esta lei. Lembrem que eu disse a vocês que o processo
Essa lei funciona como uma lei nacional e não como uma lei exclusivamente da União. Então, há alguns estados, exemplo do estado de Pernambuco, que utiliza essa lei nos processos discriminatórios das terras estaduais, no seu Instituto de Terras do estado do Pernambuco. Aí o capítulo 2º, em romano, começa no artigo 2º e vai até o artigo 17. Do 2 ao 17, do 2º ao 17, está descrito o processo administrativo. Por isso que lá no comecinho do material da academia, dessas ações de divisão e demarcação, ou dos processos de discriminação e demarcação e também de divisão, aparece em laranja aqueles procedimentos que vêm da Lei 6383 de 76. Então, desses 16 artigos, do 2 ao 17, está descrito a forma de funcionamento. De uma forma reduzida, diz no parágrafo 1º do artigo 2º, diz que as comissões especiais serão criadas. Que comissão? É uma comissão para examinar um processo administrativo composta por esse técnico, né, por um agrônomo, diz aqui, serão organizadas no âmbito do INCRA e terão, aspas, jurisdição, não é propriamente jurisdição no sentido jurisdicional, e sedes estabelecidas no respectivo ato de criação, ficando seus presidentes investidos de representação da União para promover o processo discriminatório administrativo previsto em lei. O Instituto Nacional dará prazo de 30 dias, tal. Artigo 3º. A comissão especial instituirá inicialmente o processo com memorial descritivo da área no qual constará. Aqui tem uma dificuldade técnica, mas é difícil que seja possível começar, mas esse memorial, diz a regra procedimental, é o ato que abre o procedimento administrativo, né? A comissão especial instruirá, quer dizer, fará prova nos autos, físicos ou eletrônicos, e o processo com memorial descritivo. O memorial descritivo é aquilo que diz: a área começa em tal ponto extremado, em tal ponto com marco em tal coordenadas geodésicas, e dali parte por tantos metros ou quilômetros até o tal ponto geodésico com coordenadas x, y, tal, virando num ângulo de 90 graus, em tal direção, assim, a tal... Isso é um memorial descritivo. É um texto que diz o que é uma propriedade. Se eu fosse descrever essa sala onde eu estou, eu diria que aquele vértice com coordenadas tais e tais, x e y tal, geodésicas, sai daquele ponto uma linha tal em direção a outro ponto tal, com coordenadas tal, por 3 metros e tantos centímetros, e assim vai. Eu descrevo, é um texto que descreve um perímetro de um imóvel. Isso é um memorial descritivo. E aí eu vou citando rios, arroios, matas, florestas, casas, construções, plantações, tudo mais que apareça nesse imóvel. Então, diz que ainda nesse memorial descritivo, a indicação e o registro da transcrição da propriedade, o rol de ocupações conhecidas. Então, aqui presume-se que tem pessoas dentro da área considerada devoluta, o esboço circunstanciado da gleba a ser discriminada, e o seu levantamento aerofotogramétrico. Hoje não se usa mais essa técnica da aerofotogrametria, e sim o georreferenciamento, que é resultante do GPS, dessas coordenadas pegadas oriundas de satélites. Bom, então, esse processo discriminatório administrativo tem a finalidade, eu disse para vocês, de atrair para os autos dele as informações sobre quem está na área devoluta da União e se ele é um ocupante legitimado, legítimo ou não, ou se ele tem um título de propriedade válida, e depois, ao final, dizer: esse trecho da área é público e aquele outro pedaço é privado, ou todo é público, ou todo é privado, e a União cede definitivamente a propriedade. Consideram-se de interesse as informações relativas à origem, à sequência dos títulos, à localização, o valor estimado da área certa,
ou aproximado de terras a quem se julgar legítimo proprietário ou ocupante. Aqui se reconhece a ocupação também, que pode gerar outros títulos de legitimação de posse sobre áreas públicas e não propriedade. Suas confrontações, o nome dos confrontantes, a natureza, a qualidade, o valor das benfeitorias, culturas e tal. Bem, o parágrafo 2º desse artigo 4º também tem um aspecto interessante. O edital de convocação conterá, quer dizer, o INCRA, por essa comissão, publica um edital chamando todos aqueles que estão dentro de certo perímetro de terra para que venham trazer os seus títulos. O edital deverá conter a maior divulgação possível, dizendo o seguinte: a fixação em lugar público, a publicação simultânea, um certo prazo de duração desse edital e um prazo para as pessoas virem, né? O artigo 6º diz: constituído o processo, deverá ser realizada desde logo e obrigatoriamente a vistoria para a identificação dos imóveis. Então, o INCRA vai designar uma equipe técnica sua, composta de peritos, agrimensores, engenheiros agrônomos e tal, para fazer a identificação desses imóveis. Encerrado o prazo de busca dessas informações, haverá o prazo de 30 dias prorrogáveis, no qual deverá pronunciar-se a comissão, né, sobre as alegações, títulos de domínio. Aqui se assemelha, eu instruo e decido. Decido o quê? O que decide a comissão? Decide que os títulos são válidos, os títulos não são válidos em partes, são válidos em todos, esse sim, aquele não, para dizer, ao final, o que ela reconhece como terra que não é pública, devoluta, e, portanto, é de particulares, e o que é terra do ente federado União, que o INCRA gere, e, por isso, deve integrar o patrimônio que está lá registrado na Secretaria do Patrimônio da União, na SPU. Bom, reconhecida a existência de dúvidas sobre a legitimidade do título, o presidente da comissão reduzirá a termo as irregularidades encontradas, encaminhando à Procuradoria do Instituto para a ação competente. Ação competente presume-se uma ação reivindicatória para retomada do imóvel, uma ação possessória, uma ação de despejo se fosse um contrato de cessão, atos jurisdicionais que uma procuradoria normalmente faz, a interpelação judicial e assim por diante. 9º, encontradas ocupações legitimáveis ou não, serão lavrados respectivos termos de identificação encaminados ao órgão competente do INCRA para as providências cabíveis. Quais são as providências? A confirmação de que os títulos são legítimos, a legitimação, a cessão e assim por diante. Artigo 10. Serão notificados por ofício os interessados e seus cônjuges para, no prazo de 8, não inferior a 8 e nem superior a 30, a contar, celebrarem com a União os termos cabíveis, termos de cessão de posse, legitimação de posse. 11. Celebrado, em cada caso, o termo que couber, o presidente da comissão designará agrimensor para, em dia e hora avançados, com os interessados, iniciar levantamento geodésico topográfico das terras objeto da discriminação, a fim a que se assemelhe um pouco à ação demarcatória. Bom, outro dispositivo interessante: concluídos os trabalhos demarcatórios, é uma primeira fase que termina, né? O presidente da comissão mandará lavrar termo de encerramento da discriminação administrativa. Essa é a hipótese em que deu certo a discriminação das terras devolutas. Mas há uma hipótese que não dá certo, quer dizer, ele frustra, não consegue as informações. Vamos seguir um pouquinho mais. Encerrado o processo discriminatório, o Instituto, o INCRA, providenciará o registro em nome da União das terras devolutas. Aqui tem um problema. A União nem sempre, ou não tem quase nunca, o registro nos cartórios de registro de imóveis dos seus bens imóveis. E nem tem, às vezes, na Secretaria do Patrimônio da União, né? Caberá ao oficial do registro proceder à matrícula da área devoluta discriminada em nome da União. Aí vem a hipótese de frustração. O não atendimento ao edital de convocação, quer dizer, vai dar errado, ou a notificação, que está lá em cima, estabelece a presunção de discordância e acarretará a imediata propositura da ação judicial. Então, se as pessoas não vêm trazer seus títulos, o processo tende a se transformar em contencioso e, por isso, a Procuradoria intervirá, né? E aí o artigo 16 vai dizer:
Uma vez instaurado o processo discriminatório administrativo, o oficial da Justiça dos Imóveis não efetuará matrícula, quer dizer, se alguém corre lá para fazer registro, inscrição, averbação, a discriminação relativamente aos imóveis situados total ou parcialmente dentro da área discriminada, sem que esses atos tome prévio conhecimento o presidente da comissão. Então, durante o processo administrativo, não é possível que o cartório de registro marque isso. Aliás, proceda atos de registro sem que o presidente da comissão, tripartite aquela do INCRA, tome conhecimento. Que ele pode dizer, não, aguarde, esse processo discriminatório que nós estamos executando vai definir com maior precisão o que é da União e o que não é. Bom, o artigo 18, aí sim, vai tratar do processo judicial. Frustrado, então, não tendo acontecido com sucesso o processo discriminatório administrativo, parte para o judicial. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária fica investido de poderes de representação da União, ele representa, ele não é o dono da terra, mas ele representa para esse fim, para promover a discriminação judicial de terras devolutas da União. E aí o 19 diz por quê? O processo discriminatório judicial será promovido, quando o processo discriminatório administrativo for dispensado ou interrompido por presumida ineficácia. 2. Contra aqueles que não atenderem ao edital de convocação, artigo 4º e 10 da presente lei. E quando configurada a hipótese do artigo 25 dessa lei. O que diz o 25? Diz, a infração ao disposto no artigo anterior constituirá atentado. Eu brinquei com você sobre a palavra atentado, não é botar bombas em prédios. O sentido cautelar e jurisdicional de atentado é de que, em certa altura, o juiz diz que esse carimbo é um objeto litigioso e diz, ninguém venha mexer neste carimbo, combinado? Se alguém vem aqui e toca no carimbo, toma posse do carimbo, invade o carimbo, ocupa o carimbo, planta no carimbo, ele está promovendo o dito atentado. E esse atentado justifica a cautelar de atentado que tenta paralisar e impedir essa modificação do objeto litigioso. Então, atentado é alterar, de algum modo, ou perturbar, ou bulir, ou tocar no objeto litigioso. Por isso que o juiz, em certa medida, concede liminares negativas, diz não faça tal coisa, não altere tal coisa, não construa um muro, não cerque, não plante, não desmate, não invada, não ocupe, não retire água e assim por diante. Então, a infração é disposta no artigo anterior constituirá atentado, cabendo a aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Civil. O Código de 73 tinha lá especificamente a cautelar de atentado. O Código Novo não descreve a cautelar de atentado, mas ela ainda existe. Então, eu posso promover, e o INCRA pode, se alguém não traz o seu título porque não tem e permanece na terra devoluta da União, promover a cautelar de atentado. Durante o processo jurisdicional discriminatório, não se pode fazer isso e aquilo. É uma cautelar distribuída para o mesmo juiz federal competente para examinar o processo discriminatório. O processo discriminatório da União compete à Justiça Federal de primeira instância com recursos ao TRF. Bom, então, a finalidade do processo administrativo se assemelha, jurisdicional se assemelha ao administrativo, qual seja, identificar, extremar com S a terra devoluta, ou, havendo alguém dentro da terra devoluta, dizer, seu título é legítimo, eu permito que você permaneça, que tu permaneças na área, mediante tal condição, e digo, permanece, o restante é da União. A demarcação do artigo 20 em diante vai ser descrito um processo jurisdicional com várias etapas muito semelhantes às dos demais procedimentos especiais, divisória e demarcatória. A petição inicial será instruída com memorial descritivo, a citação será feita por edital, porque eu não sei quem está dentro, a sentença proferida, da sentença cabe apelação somente no efeito devolutivo, uma exceção deste procedimento especial, a demarcação
será procedida, ainda que em execução provisória da sentença, valendo esta, para os efeitos e registros, tudo regras diferentes do procedimento comum. Na demarcação, aqui estou usando a expressão do Código de Processo Civil, na demarcação ou discriminação, observar-se-á no que couber o procedimento previsto no 959.966 do Código Antigo. Então, são aqueles artigos que nós vimos nos 2 vídeos anteriores relacionados ao procedimento discriminatório. Bem, então a finalidade é chegar do mesmo modo a uma sentença que diga aquilo que o processo administrativo não conseguiu dizer. Identificar o que são terras da União, identificar o que são terras ou posses legitimadas, porque no processo discriminatório, está lá no artigo 29, é possível que se comprove a legitimação de posse, a licença de ocupação e outros instrumentos pelos quais a administração, o ente público, a União, cede a posse para uso para agricultores ou para extrativismo ou para outros fins, e que são legítimas, mas não são definitivamente uma propriedade particular. Então, a terra continua sendo da União, gerida pelo INCRA ou por um parque, mas com cessão de posse. Isso não interfere diretamente na propriedade, a propriedade continua permanecente ou da União, né? 31 da mesma lei, a União poderá, por necessidade ou utilidade pública, em qualquer tempo que necessitar do imóvel, cancelar a licença de ocupação e emitir-se na posse do mesmo, promovendo sumariamente a desocupação no prazo de 30 dias. Aqui tem um dispositivo forte demais, né? As benfeitorias serão indenizadas na importância fixada através da avaliação do INCRA. Então, se a União quiser retirar posseiros que tinham posse mesmo legítimas, é possível. Então, resumindo, esse é um processo que tem alguma importância na nossa região, mas muito mais nos estados que têm mais terras devolutas da União, que citamos Tocantins, Mato Grosso, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, talvez Pará também muito, onde tem vários conflitos com terras públicas da União. Mas também um bom exemplo são as serras públicas devolutas do estado de São Paulo, no portal do Paranapanema, no extremo oeste de São Paulo, que eram e são disputadas até hoje entre estado de São Paulo e possuidores ou posseiros que estavam sobre elas, né? Com isso, nós encerramos esse conjunto dos 2 procedimentos, um administrativo e um jurisdicional, de discriminação de terras devolutas, que não se confunde com a demarcatória, porque aqui envolve terras devolutas. Os 2 outros procedimentos que eu falei para vocês estão previstos nos 2 decretos. A demarcação de terras indígenas, do decreto 1175 de 96, que tem por finalidade conceder e reconhecer aqueles territórios garantidos no artigo 231 da Constituição, que diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupa, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Estatuto do Índio também, Lei 601 de 73, prevê no artigo 17 o domínio da terra indígena. Não é propriamente domínio, mas é posse, né? E o decreto vem dizer, no artigo 2º, a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogos. Então, são laudos antropológicos que dizem que certo povo, Yanomami, Krenak, seja lá, centenas ou milhares de povos indígenas ocupam Caigangue, no sul do país, Guaranis, no sul do país, Guenoas, no sul do país, e outros, as centenas ou até milhares de povos indígenas diferentes ocupam certo território tradicionalmente e eles devem lá ser preservados. Essa demarcação, diz o artigo 2º, das terras tradicionalmente ocupadas, será fundamentada nesses trabalhos antropológicos de qualificação reconhecida, que elaborará um prazo fixado em portaria da denominação baixada pelo titular do órgão federal, de assistência ao índio, estudo antropológico, tal.
O parágrafo 2º diz que o órgão federal de assistência do índio designará grupo técnico especializado. A finalidade, então, desse procedimento previsto em decreto é dizer que certa reserva, certo território, transforma-se e é demarcado como uma reserva de certo ou certos grupos indígenas, né? Então, aqui cuidem a linguagem, porque algumas leis e o Estatuto do Índio têm esse problema, confundem qual é a finalidade. A terra indígena não passa o domínio de certo grupo, como em outros países, exemplo dos Estados Unidos, permanece como propriedade da União, mas com o uso, né, com aproveitamento do modo, em geral, próprio de quem quer conservar, daquele grupo ou para aquele grupo indígena tradicional. Bom, o segundo procedimento está previsto no decreto 2013, o 4.887, e também atende, em parte, à Constituição e busca proteger territórios ocupados por quilombos e comunidades, né, que são uma categoria jurídica reconhecida pelo Estado brasileiro desde a Constituição de 88. Com a finalidade de assegurar a propriedade a essas comunidades rurais que, fugidas da escravidão, se agruparam em certas regiões e ali reconfirmaram, estabeleceram, garantiram, preservaram certas características de vida próprias de grupos africanos que foram trazidos para o Brasil. O artigo 216 da Constituição diz, no parágrafo 5º, que ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. O ato das disposições transitórias dizia, os remanescentes no 68, os remanescentes das comunidades quilombolas que estejam ocupando as terras, aos remanescentes, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. Então, a finalidade dessa demarcação é emitir, diferentemente dos índios, um título de propriedade para certa coletividade, grupo, uma propriedade coletiva neste caso, de certa área própria para essa finalidade que eles traziam, em geral, é a agricultura, a exploração de criações, extrativismo e outras, né? Os artigos têm uma similaridade da demarcação das terras indígenas, mas o objeto é esse de confirmação dessa propriedade. Então, com isso, eu não vou me aprofundar muito nesse, mas vocês têm que saber que existem, então, 3 procedimentos não jurisdicionais para demarcação: quilombolas, indígenas e o de terras devolutas administrativo. Existe um processo jurisdicional discriminatório de terras devolutas ao lado daquele administrativo, do INCRA, e existem 2 ações outras, uma demarcatória de terras particulares e outra divisória, que podem ser cumuladas, não é, com aquela peculiaridade de 2 sentenças. E com isso nós encerramos essa parte dos procedimentos administrativos e judiciais de divisão, de demarcação e de discriminação de terras particulares e terras devolutas. E também esses outros 3 administrativos, os jurisdicionais e os administrativos.